Paz do Senhor, povo. Que bom que você está aqui. Vamos ficar de pé. Quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo. Começamos esse culto. Deus tem algo poderoso para nós, amém? Eu creio. Salmo de número 34, por favor. Versículo 1. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Lá no versículo 17, por favor. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. Presta atenção. Versículo 4 diz: busquei ao Senhor, e o Senhor não só me escuta, mas Ele nos livra de todas, não é de algumas, mas de todas as nossas aflições, os nossos temores. E é em cima dessa palavra que eu quero começar o culto dessa noite. Nós acabamos de ver que o Senhor não despreza um coração quebrantado. A palavra do Senhor fala aqui no versículo 19 que muitas são as aflições dos justos. O salmista fala isso, que nós temos aflições, e na verdade são muitas, mas o Senhor de todas, presta atenção, não são de algumas, de todas o Senhor os livra, amém? Eu quero que você adore ao Senhor nessa noite, com o entendimento que nós temos que buscar, que nós temos que clamar, que nós temos que estar com o nosso coração quebrantado, porque esses o Senhor não despreza, e esses que buscam o Senhor, mesmo quando estão com aflições, de todas o Senhor nos livra, amém? Pai, muito obrigado por essa noite, por esse culto. Nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, queremos entregar a nossa adoração. Pai, envia os teus anjos aqui, Senhor. Pai, queremos junto com os teus anjos, como noiva do Senhor, como igreja do Senhor, entoar uma adoração que chega ao céu. Pai, abençoa todos aqueles que estão conectados conosco, aonde essa palavra chegar, Pai, por onde tudo isso for enviado, Pai, em nome de Jesus, que a unção que quebra todo jugo, Pai, que a presença do Deus Todo-Poderoso, que o teu Espírito, ó Pai, amoleça os corações, quebrante os corações. O Senhor não despreza um coração quebrantado, Senhor. Pai, é com esse entendimento que nós queremos, Pai, começar este culto. Pai, estamos aqui para te adorar, para render um louvor, uma adoração ao Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Eu oro por cada coração, eu oro por cada vida, eu oro por cada família que veio, Pai, neste lugar. Pai, foi o Senhor que trouxe cada um. Pai, foi o Senhor que escolheu a cada um. O Senhor tem algo para fazer nessa noite. Pai, eu creio nisso. O Senhor tem algo poderoso para ministrar aos nossos corações. Então nós queremos, ó Pai, que esse ambiente seja um ambiente de glória. Nós queremos que esse ambiente seja um ambiente da Tua presença. Queremos que esse ambiente seja um ambiente do mover dos céus. Pai, venha com os céus na terra, desça o céu na terra, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Entregamos este culto ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar, queridos.
vim te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem te tocar. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar. Sem ser tocado por ti, nós queremos ser tocados por ti, Senhor. Nada vai me atrair, nada vai me tirar, nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem te tocar. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar
igreja, nada vai me junto à pedra. Junto à pedra estou, pedra. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Inabalável, 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 pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é inabalável, 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 pedra preciosa é o meu Senhor. Tu és Senhor, Tu és a pedra preciosa. Tu és Senhor, o nosso alicerce, Deus. Estou subindo ao monte santo de Sião para te encontrar, Senhor. Santo, santo, santo. E vou tocar com meu coração em ador. É com o nosso coração que a gente toca Ele. Ele sonda os nossos corações. De Sião. Canta pra Ele, queridos. Fala isso pra Ele. E vou tocar. Ô Senhor, nós queremos tocar o Seu coração, Jesus. Com o nosso coração, Senhor. Em adoração, Senhor Jesus. Estou subindo ao monte santo de Sião. Me dá mais violão aqui, Caleb. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Santo Tu és, Jesus. Santo Tu és. Começa a falar que Ele é santo, queridos. Abra a tua boca e fala: Santo, 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 Santo. Santo é o Teu nome, Jesus. Tu és santo, Tu és adorado nesse lugar, Jesus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso separado, Senhor Jesus. Não há outro igual a Ti, não há outro que a gente adore a não ser o Senhor, Pai.
Tu és o principal aqui, Senhor Jesus. Nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. Nós viemos aqui para Te encontrar, Pai, para tocar o Teu coração em adoração, Senhor. Sabemos que dificilmente nós vamos Te impressionar, Senhor, porque Tu és grande, Tu és gigante, Tu és enorme, Tu és poderoso, Senhor. Mas com o nosso coração, Senhor, com o nosso coração nós podemos Te tocar, Senhor. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio, Jesus. Fica à vontade em nosso meio, Senhor, para derramar a cura, para derramar aquilo que o Senhor precisa, aquilo que o Senhor sabe, Deus. No meio da adoração, queridos, peça cura, peça milagres, peça que o Senhor faça um milagre. Se existe algo impossível para você, durante o louvor, peça para Deus, peça para Ele, acreditando, peça para Ele sabendo para quem você está pedindo. Você tem que entender para quem você pede. No meio da adoração, peça para Ele. Se você está longe, peça: Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Se você tem algo impossível, peça para Ele. Fale com Ele, aproveite esse momento para ministrar a Ele, mas para também pedir, para mostrar aquilo que você precisa. Abra o teu coração, rasgue o teu coração. O teu coração duro não vai fazer o Senhor se mover por ti. Amolece o teu coração nessa noite. Coloque a tua adoração, tenha alvo, faça a tua adoração ter um alvo. Não jogue palavras ao vento, não abra sua boca ao vento. Não cante sem você saber para quem você está cantando. Conheça quem você veio adorar, conheça quem você veio cultuar. Nós não viemos cultuar nada carnal, nós não viemos cultuar nada que é palpável, queridos. É algo espiritual. Nós temos que colocar o nosso coração voltado para o espiritual, para algo sobrenatural. A gente não veio aqui buscar algo que é da carne. A gente veio aqui buscar algo que é espiritual, algo que é muito maior do que a gente consegue entender. Você tem que voltar o teu coração para Ele, voltar o teu coração em adoração. Você tem que subir o monte. Você não pode terceirizar a sua intimidade, teu momento de adoração. Você tem que externar tudo que você viveu durante a semana. É nesse lugar que os santos se encontram para adorar, para ministrar a Ele. Os filhos se encontram para falar: santo, 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 santo. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Isso tem que entrar no nosso coração. Oh Senhor, nós viemos aqui te buscar, Senhor. Só Tu és santo. Tudo está preparado aqui para te adorar, Senhor. Os nossos corações, a casa. Nós já estamos aqui, Senhor. Aumenta o violão. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Nós já estamos aqui. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre, o seu coração está disposto queimar por ti.
todos os versos e canções que eu consegui cantar. Só quero te falar que teu é o reino, E a glória. teu é o domínio, teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Todas as vozes falam: só tu és santo, só tu és santo. Jesus, tu é. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro Como tu. Não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Pegam as tuas vozes. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo.
santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Salva de palmas para o Senhor, queridos. Tu és santo, Jesus. Tu és adorado, Senhor. Tu és digno, Jesus. Só tu és digno de louvor e de adoração, Senhor Jesus. Só tu és digno, Senhor Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente,
santo, Deus, Tu és adorado, Jesus. Oh, Pai, Tu és santo, Tu és digno. Oh, Jesus, Tu és necessário, Pai. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, nada. Nós somos merecedores da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor, Jesus. Oh, Deus, obrigado por tudo, Senhor. Mesmo a gente não merecendo, o Senhor se entregou por nós. Mesmo a gente não merecendo, o Senhor foi e deixou tudo que o Senhor tinha, Pai. Os mais altos lugares. Assentado no trono Tu estavas, Senhor Jesus. Com os anjos falando santo, 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 Senhor. Oh, Pai, mesmo assim o Senhor desceu, Pai. O Verbo vivo se fez carne e morreu por nós naquela cruz. Por isso nós Te adoramos. Por isso nós declaramos que só Tu és santo. Só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Obrigado, Deus. Amém. Amém, queridos. Fica à vontade, traz seu dízimo, sua oferta. Continua adorando a Ele. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clama, a terra chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clama, a terra chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Aleluia, amém? As crianças, não preciso nem falar mais, né, gente? De 1 a 11, aqui na frente, por favor. Pela porta da frente. Aleluia. Estenda sua mão para as nossas crianças. Pai, nós queremos orar por essa geração poderosa que tem se levantado, pelos escolhidos. Obrigado, Senhor, que eles tenham um encontro real com o Senhor, que a palavra seja uma semente eterna nos coraçõezinhos deles, Senhor. Nós abençoamos cada filho, cada filha, os professores, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está feliz? Amém. Ai, queridos, na verdade é muito gostoso ministrar quando o céu já está aberto. E eu sei que aquilo que Deus precisava fazer, Ele já começou a fazer no seu coração. E eu creio que Ele vai continuar. Nós temos um caminho, nós temos um lugar para chegar nessa noite. Eu creio em algo poderoso. Então eu queria muito que você estivesse atento, focado.
Eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios 4, 23, por favor. Amém? Amém? De tudo que deve guardar, guarda o seu, porque dele procede as fontes. Fala assim, de tudo que se deve guardar, eu devo guardar o meu coração. Fecha mais uma vez os teus olhos, querido, por favor. Pai, eu te peço graça. Tem algo que só a tua unção faz, Senhor, que é só o teu Espírito, e é esse lugar que nós queremos alcançar. Pai, é um lugar de unção, é um lugar da tua presença, é um lugar da tua intimidade, é um lugar que quando o Senhor chega, tudo, Pai, aquilo que é abalável se torna inabalável, Senhor. Essa é a minha oração, que os nossos corações possam estar firmados nessa pedra preciosa que é o Senhor. E que aquilo que o Senhor quer ministrar, através do teu Espírito, seja verdade, seja realidade para cada um de nós, Pai. É minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, eu quero trazer algo. Na verdade, não vou falar que eu quero continuar, mas eu fiquei assim, muito impactado com a repercussão de toda a ministração de domingo passado. Nós falamos sobre a cultura do cancelamento, falei um pouco sobre alguns sentimentos que a igreja tem vivido, sobre intimidação, sobre rejeição, e eu ouvi muitos testemunhos sobre isso. E eu sei, isso não sou eu que estou falando, mas os estudos mostram que o problema desse século são as nossas emoções. Estudos falam que a pandemia desse século não é o Covid, mas são as emoções. É aquilo que mais tem afetado hoje a população, não só brasileira, como mundial. E nós guardarmos as nossas emoções, nós cuidarmos das nossas emoções, é algo extremamente importante. Eu tenho convicção que você conhece uma pessoa que você ama, que sofre, que às vezes está preso, paralisado, abatido por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout e etc. Quantas coisas, quantos nomes, quantos sentimentos têm paralisado, têm abatido a nossa geração nesse tempo. E a verdade, eu coloquei um tema nessa ministração, que foi blindando as nossas emoções, mas esse tema foi só para a mídia não ficar brava comigo, porque na verdade a palavra que Deus me deu desde o início era algo muito forte, mas eu quero que você repita comigo, diga assim: identidade firmada, emoções equilibradas, uma igreja restaurada. De novo, uma identidade firmada, emoções equilibradas, uma igreja restaurada. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho no teu coração, porque nós sabemos que há um ataque nas nossas emoções nesse tempo. Há algo espiritual que nós sabemos que precede a volta de Jesus. Há uma perseguição natural daquilo que nós vivemos, do próprio mundo, da mídia, do sistema, de tudo aquilo que oprime a igreja. E se nós não tivermos com as nossas emoções muito equilibradas, se nós não tivermos convicções da nossa identidade, das nossas emoções, nós nunca alcançaremos um padrão de igreja restaurada que Jesus quer para essa última hora. E para nós termos todo esse equilíbrio, toda essa
identidade, nós precisamos saber exatamente aquilo que nós somos, trazer à nossa memória. Lamentações fala isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá. Entenda isso, eu quero trazer à minha memória o que me dá. Sabe, a gente sabe, isso é prático, isso é lido, mas nem sempre isso é fácil. Deus ministrou algo comigo com as minhas filhas. Tanto a Helena quanto a Laura, um pouco mais novas, elas tinham muita dificuldade de assistir filmes que tinham o seu meio triste. Eu lembro que tinha um filme de um cavalo, gente. Como que chama aquele filme? Spirit. Era a Helena ou a Laura que chorava? Ou as duas? Queridos, toda vez que chegava no meio do filme, esse cavalo, ele sofria. Tadinho, era judiado, maltratado, rejeitado, abandonado. Eu chegava lá, queridos, eu não lembro, eu acho que foi as duas, mas elas se acabavam de chorar. Estavam assim, a ponto delas pararem de assistir. Eu falei, o que está acontecendo? Cavalo. Eu falei assim, filha, mas você já não assistiu esse filme? Já, pai. E o final? O final ele não vence? Ele não está bonitão, ele não está desfilando? Tá, pai, ele vence, mas essa hora, pai. Presta atenção. Criança, hoje nenhuma das duas passam mais por isso. Mas muitas vezes esse sentimento ainda está dentro do nosso coração. A gente sofre com o meio do filme, já sabendo o seu final. E eu preciso te falar, o final do filme, Jesus vence. Eu não sei se você lembra, mas eu preciso te falar de novo. No final da história, Jesus já venceu, Jesus é o vitorioso, e mais, a igreja vence junto com ele. A igreja vai assentar num lugar, num banquete, numa mesa, vai estar. O final da história, queridos, é Satanás esmagado, preso, morto, destruído, você vencedor, sem dor, morando em toda a eternidade, reinando com Cristo, junto com os anjos, adorando Ele por toda a eternidade. Isso é aquilo que é o final do filme. Mas às vezes, igual as minhas filhas, no meio, a gente esquece, e a gente chora pelas aflições, pelas dores, pelos problemas. Nós lemos na abertura, Salmos 34, versículo 4, se eu não me engano, fala: busquei ao Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. Queridos, tem um que já venceu, que é a resposta para os nossos problemas, que está disponível para as nossas aflições. Versículo 19 fala: muitas são aflições dos justos, mas em algumas, não, queridos, mas em todas, o Senhor nos livra. Então eu não sei a tua aflição, os teus problemas, mas eu preciso trazer à tua memória que no final dessa história, a igreja vence, e eu e você vamos vencer em nome de Jesus junto com Ele. O que é guardar o seu coração? De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Querido, o coração está falando de emoções. Eu falei um versículo a semana passada, que para mim, eu já li nem sei quantas vezes a Bíblia, mas para mim parece que foi a primeira vez que eu falei, gente, não é possível que esse versículo estava aí, que é Eclesiastes 10, versículo 1, que diz que algumas moscas mortas podem estragar todo o perfume. E essa semana eu escutei de novo esse versículo, eu falei, não é possível, que esse versículo 2 vezes na mesma semana, um versículo.
E o que é isso? Eu não sei você na sua casa, mas eu quando eu era pequeno, e agora casado, ou seja, a minha mãe e a minha esposa, eu nunca vi pegar tanto no meu pé para eu tampar uma panela, querido. Amor, a panela, você deixou aberta. Sabe por quê? Porque panela coberta, panela tampada, panela guardada, não entra mosca. E a Bíblia fala que algumas moscas alteram, estragam o perfume. Nós falamos isso domingo. Você carrega uma essência, você carrega algo de Deus, você carrega o Espírito Santo dentro de você. Tem um perfume aí dentro. E eu falei que o diabo ele não quer tirar, ele não precisa roubar isso de você. Ele só precisa acrescentar algumas moscas, algumas convicções diferentes, algumas situações diferentes, que misturado com aquilo que é genuíno, com aquilo que é puro, com aquilo que é verdadeiro, vai alterar o perfume no final. Então guardar o coração é ter uma cobertura, é estar protegido, é não deixar com que nada venha afetar aquilo que é genuíno, um evangelho puro, uma sã doutrina que está no meu coração. Amém, queridos? Como, pastor? Queridos, nem quero entrar nisso, porque você sabe, é você viver uma vida em santidade, é você ser um adorador, é você viver, buscar os frutos do teu Espírito. Você precisa, querido, fluir nos frutos do Espírito. A tua vida tem que refletir alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você precisa ser um cara paciente, você tem que ser. Queridos, esses frutos têm que estar dentro de você. É algo que você tem que almejar. Toda vez que eu busco isso, eu estou guardando o meu coração. Eu estou me protegendo, eu estou colocando uma tampa. Toda vez que eu venho na igreja, toda vez que eu me relaciono com meus irmãos, toda vez que eu vou num GPS, toda vez que eu faço devocional, o que é isso? Eu estou colocando uma tampa. Fala assim, ó, aqui não entra mosca, aqui tem um perfume puro dentro do meu coração. Agora, quando fala em corações, claro que fala em emoções, querido. E eu preciso te dizer algo, presta atenção. Você precisa saber quem você é, qual o teu propósito e para onde você vai. Eu vou repetir, eu já até ministrei sobre isso. Para nós guardarmos as nossas emoções, para você ter uma emoção equilibrada, você precisa saber quem que você é. Querido, tudo começa na identidade. Tudo começa. Por isso que eu falei, uma identidade firmada, emoções equilibradas. Vamos colher, vamos viver uma igreja restaurada. Então você precisa entender quem que você é, qual o teu propósito e para onde você vai. Querido, se você tiver convicção dessas coisas, com certeza você vai estar blindando as tuas emoções. Você vai estar tampando o vaso para que mosca nenhuma, nada possa entrar. Amém, queridos? Pastor, qual que é meu propósito então? Como assim? Eu falei isso, mas eu quero repetir. Nós carregamos algo precioso, está disponível para você algo precioso, e às vezes você não se atenta. Então eu quero te ajudar. Isaías 61, por favor. Queridos, nós somos a esperança do mundo. Jesus conta com você, Jesus conta comigo, Jesus nos chama porque aquilo que nós temos, aquilo que nós carregamos, é aquilo que pode transformar, salvar quem está ao nosso redor, mudar as pessoas. Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre quem? Querido, você já entendeu o privilégio disso? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria
em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Queridos, isso é quem você é. Isso é aquilo que você carrega. Isso é a mensagem, é o perfume que está dentro de você. Você precisa entender isso. Presta atenção. Pastor, eu não sei muito meu propósito. Tudo bem, eu sei, mas tem muita gente que fala, pastor, sabe, eu não sei muito. Eu já falei também, quero repetir mais uma vez, mas eu quero que você saia com essa convicção, querido, do propósito que Deus te deu, para você nunca mais falar isso. Presta atenção, volta lá. O Espírito do Senhor está sobre mim e ungiu para. Ou seja, querido, você tem um propósito você carrega uma mensagem, você tem que enviar essa mensagem, você tem que falar dessa mensagem, e essa mensagem, olha aqui, Ele te enviou para você curar. Claro que é no nome de Jesus, mas isso é algo que está sobre você, para você proclamar libertação aos cativos, para você consolar aqueles que choram. Presta atenção, para você pôr sobre os que estão de luto. Queridos, olha a tua função, olha o teu propósito, é para você estar passando e pôr sobre aqueles que estão tristes, aqueles que estão de luto, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão desanimados, uma coroa em vez de pranto. Presta atenção, óleo de alegria em vez de choro, em vez de pranto. Queridos, nós fomos chamados para nós mudarmos o ambiente. Nós fomos chamados porque o próprio Deus escolheu morar aqui dentro de mim. E Ele quer que eu mude, transforme o meu ambiente. A tal ponto que se uma pessoa está desanimada, triste do meu lado, eu tenho que chegar com uma esperança, com uma alegria, com cura, com libertação, com salvação. Em nome de Jesus. Porque o Espírito do Senhor está sobre eu e você. Amém, queridos? Agora, como fazer isso? Se o nosso coração, se as nossas emoções não estão equilibradas, como fazer isso se eu não estou vivendo tudo aquilo que Deus quer que eu tenha? Guarde isso aí. Queridos, eu creio muito na restauração da igreja, nós temos falado, a promessa é de uma restauração, de uma igreja santa, poderosa nesses últimos dias. E eu quero, por favor, que você abra a tua Bíblia em Esdras, capítulo 3, versículo 12. Esdras 3, versículo 2, isso aí. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, olha aqui que a Bíblia está falando. Sacerdotes eram aqueles que estavam na presença, levitas eram os adoradores, cabeça de família eram os anciãos, aqueles que realmente eram os pilares da igreja. Já idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando a sua vista foram lançados alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Versículo 13, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo e etc. Deixa eu te explicar o que é isso e aonde nós vamos. Então aguenta aí que nós vamos chegar num lugar e você precisa prestar atenção. Deus fez um templo para ele morar. Davi teve a ideia, Deus aprovou, falou Salomão que vai executar, e o templo é maravilhoso, e a presença de Deus invade aquele templo. Mas era um templo, querido, de ouro, era um templo gigantesco, era um templo grandioso. E essa época aqui de Esdras, já fazia 50 anos mais ou menos, que esse templo havia sido destruído. Então, os anciãos, todo aquele povo, os idosos, eles tinham uma lembrança, uma imagem daquela glória que desceu sobre aquele templo. Porém, Israel foi para o exílio, foi tudo destruído, você conhece essa história. E agora Deus levanta Esdras, Zorobabel e Neemias, se eu não me engano, os três ali para estarem edificando de novo, reconstruindo esse templo.
Só que esse segundo templo é um templo mais simples. Não tem tanto ouro. Agora não tem aquela grandiosidade. E sabe o que diz o texto? Escute. Que os velhos que viveram aqueles momentos, que os levitas, que os pastores, que os ministros de louvores, que aqueles que eram mais antigos, mesmo eles vendo sendo reconstruído o novo templo, eles choravam. Porque a imagem que eles tinham da glória, da presença de Deus, era aquela que eles viveram há 50 anos atrás. Era aquela grandiosidade. Tudo aquilo que eles viveram como experiência foi lá atrás. Então, mesmo que eles vissem reconstruindo algo, surgindo algo que Deus tinha prometido, isso não produzia alegria, porque eles falavam, nunca vai ser igual nós já vivemos. Mas os novos que não viveram, a hora que eles ficaram sabendo, eles pulavam de alegria, porque falou assim, uau, vai ser reconstruído o templo e Deus vai descer nesse templo. A tal ponto, querido, de Deus precisar levantar o profeta Ageu, e você conhece o versículo que ele fala, ó, a glória da segunda casa será maior do que? O que Ageu estava falando? Fala assim, gente, esse segundo templo que eu estou reconstruindo, vai ser maior do que o primeiro. Por que eu estou te falando isso? Presta atenção, querido, não desvia não, olha aqui em mim. Querido, nós estamos numa fase transicional que nós nunca vivemos antes. Nós estamos numa fase da igreja que talvez nós nunca vivemos antes na história. Nós temos uma geração dos adultos, dos mais velhos, talvez os teus pais, que viveram, que não conheciam o telefone celular, que não conheciam a internet, que não conheciam redes sociais, que não conheciam nada disso. E se você pegar teu tataravó, querido, era tudo igual. Agora nós viemos de uma geração, você pegar aí de 12, 13 anos para baixo, que nasceu há 12, 13 anos atrás, eles já nasceram com iPhone, com internet, com rede social, eles nem sabem o que é essa transição que eu e você viveu. E às vezes, nós como mais idosos, como uma pessoa que já viveu um avivamento, que já viveu experiências com Deus, nós olhamos para essa geração e falamos assim, não vai ser nunca igual aquilo que nós já vivemos. Não vai ter tanto ouro, não vai ter tanta, o templo não vai ser tão grande, porque os caminhos que nós vivemos é muito diferente desses caminhos. Querido, mas escute algo, Deus já está fazendo de uma maneira diferente daquilo que nós estamos enxergando, com essa geração, e Deus já está levantando uma geração nova, poderosa em Deus, sabe? Às vezes a gente quer olhar, e a gente quer enxergar o ouro, a gente quer olhar o super templo, da forma que nós vivemos. Ei, não vai ser do jeito que nós vivemos, as coisas estão diferentes, o evangelho continua o mesmo, a essência continua o mesmo, o perfume é imutável, a presença é só com Ele, mas os caminhos para chegar lá, talvez serão diferentes, e às vezes na simplicidade daquilo que eles estão vivendo, eles vão alcançar algo que talvez nós, igreja, talvez ainda nunca alcançamos. Amém, queridos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Guarda isso no teu coração, amém? Presta atenção, Salmo 28, versículo 8. Estou com dó dos meninos aí, falei, se eles querem sentar, deixa Deus usar vocês, queridos, oh glória, amo vocês, não vou deixar vocês sentar nunca mais. Salmo 28, versículo 8, diz assim, o Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem, não está aí não, gente? Salmo 28, 8, vixe, então eu que errei aqui, então não sei que versículo que é, mas é esse aqui, tá? Depois você procura aí, deve estar aí, pesquisa aí, gente. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Esse é o versículo, devo ter anotado a referência errada ali, tá? Queridos, o que a Bíblia está falando? Que o Senhor nos mostra. Nós somos pecadores, e nós
É isso aí. Está em outra linguagem aqui, é 25 então. Mas Deus manda Jesus para quê, querido? Justamente para isso. Para nos ensinar um caminho que nós devemos seguir. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Abre lá em Lucas capítulo 8. Você vai ter que acompanhar aqui que nós vamos viajar aqui, querido. Nós vamos viajar, são 4 histórias, eu preciso passar pelas 4 histórias, e você tem que estar vidrado aqui, focado em mim, para você não perder nenhuma vírgula, amém? Foca aí, e nessas, são só 4 histórias, e a gente já finaliza, tá? Só 4 histórias. Deixa eu fazer um resumo para você. Jesus, ele está ensinando, Jesus, ele vem para isso, ele vem para a igreja, para os seus, para falar assim, ei, discípulos, multidão, presta atenção, o Espírito do Senhor nos ungiu, está sobre nós, e Ele nos ungiu para pregar, para libertar os cativos. Então Jesus está fazendo aquilo que Isaías profetizou sobre a vida dele, que está sobre a nossa vida, e Ele começa a fazer um monte de milagres, e Ele está ali fazendo milagres, e de repente Ele fala o seguinte, vamos para o outro lado do lago. E Jesus vai com os discípulos e acontece uma tempestade muito grande. Jesus está dormindo, os discípulos ficam desesperados. Acorda Jesus, Jesus acalma a tempestade e fala, ei, homens de pequena fé. Eles ficam todos assustados, quem é esse que até o vento, todas as coisas lhe submetem? E aí Jesus chega do outro lado do lago e encontram um endemoniado. Um homem sem esperança, um homem desacreditado, um homem rejeitado, um homem que nem tinha emoções, porque a Bíblia fala que ele tinha mais de 2.000 demônios, fala que o povo tinha medo dele, fala que ele vivia nos sepulcros, no cemitério, e Jesus chega, versículo 27, 8:27, Lucas, espero que eu tenha anotado certo. Logo ao desembarcar, ô glória, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de... Então quer dizer, um homem possuído. E havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia no sepulcro, nos cemitérios. Queridos, Jesus vai, liberta, arranca aqueles 2.000 demônios, esses 2.000 demônios vão para os porcos caem na água, você conhece a história, mas versículo 40, Jesus volta. Ei, Jesus atravessou uma tempestade, o lago, só por causa desse cara. E aí diz o versículo 40, ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado o quê? Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de quantos anos? De quantos anos? 12 anos, fala 12 anos. Muito bem. Que estava à morte. Continua. Enquanto ele ia, diz enquanto. Ou seja, querido, o Jairo chegou para conversar com ele. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, diga, certa mulher. Que havia quantos anos? 12 anos. Ela vinha sofrendo de uma... a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou as orlas da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Diga assim, filha, a tua fé te salvou. Versículo 49, falava ele ainda, diga assim, falava ele ainda. Muito bem, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, quem que era o chefe da sinagoga? Jairo, dizendo, tua filha
já está morta. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Diga assim: não temas, crê somente, e ela será salva. Versículo 52. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas... ela não está morta, mas... dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Amém, queridos? Na verdade, a história do demônio gadareno. Depois nós vemos a história de Jairo, da sua filha de 12 anos. E depois nós vemos uma história da mulher hemorrágica que tocou nas vestes de Jesus. São 3, mas eu falei que nós temos 4 histórias. Por que 4? Porque eu quero que você abra em Mateus 9, versículo 17. Deixa aí. Só para você entender. Querido, Mateus, se você já assistiu The Chosen, que eu acho incrível, se você não assistiu, assista. Você percebe que Mateus é o mais detalhista. Ele anota tudo, ele é incrível, o personagem lá, e eu acho muito legal. Mas Mateus, ele fala algo na mesma história que as outras versões, ou que os outros livros não narram. E ele diz o seguinte, Jesus falando: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derramem-se os vinhos, e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres, e ambos se conservam. Olha o versículo 18. Enquanto estas coisas Jesus dizia, eis que um chefe, aproximando, adorou e disse: minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e viverá. Versículo 19. E Jesus, levantando, seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo... Só estou lendo isso aí para você ver que é a mesma história. Entenderam isso aqui tudo? Amém? Uau! Agora presta atenção, que agora eu quero resumir, nós vamos chegar num lugar. Primeira coisa, Jesus, ele está fazendo um monte de milagres, e ele fala para os discípulos: nós vamos para o outro lado do lago. Ele sabia que ele ia enfrentar tempestade, ele sabia que ele ia enfrentar dificuldades, mas ele foi para libertar uma pessoa. Nunca, presta atenção, a pessoa era desacreditada, a pessoa era rejeitada, a pessoa aos olhos da sociedade não tinha valor nenhum, as pessoas tinham medo, mas Jesus deixou tudo, deixou todos, enfrentou só por causa daquela pessoa. Aquela pessoa tinha 2.000 demônios, aquela pessoa vivia acorrentada. E Jesus foi lá para libertar, para dar um novo destino, para fazer com que essa pessoa fosse um odre novo, fazer com que essa pessoa nascesse de novo, tivesse um coração novo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda e aprenda nisso aqui: não desista de ninguém, mesmo que os teus olhos achem que essa pessoa não tem como, não tem valor, não tem jeito. Vale, você carrega algo, Deus te ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você, para proclamar libertação aos cativos. Eu acredito que Jesus estava voltando disso. Eu vou fazer... Presta atenção, Jesus está aqui, ele atravessa a tempestade. Ele chega lá para o endemoniado. Sai! Ele volta. Acompanha comigo. Ele volta, diz a Bíblia que a multidão estava esperando ele com muita alegria. A multidão estava fazendo festa. Então Jesus começa a falar para eles, eu creio, isso não está ali. Gente, o que aconteceu lá foi aquilo que Isaías falou. Nós fomos chamados para proclamar a libertação, para libertar os cativos. Ele estava preso, mas agora ele está vivo, você viu? Presta atenção. Aí Mateus fala, não se põe
Mateus narra, é Jesus falando, ok? Para aquela multidão. Não se põe vinho novo em odres velhos. Jesus estava falando para aqueles: gente, se vocês querem esse espírito, não tem como vocês terem essa autoridade, carregar essa essência, se vocês continuarem da mesma forma. Não tem como vocês carregarem aquilo que eu tenho para vocês, se vocês continuarem sendo em odres velhos. Não, vai romper e tudo vai se perder. Mas coloca vinho novo, uma presença nova, aquilo que eu tenho para vocês em odres novos. Então Jesus está falando assim, ó, para mim e para você, vale a pena ser odre novo, porque o que eu tenho para derramar para vocês, só aquele que é nova criatura, aquele que é nascido de novo, aquele que resolveu, entendeu, enxergou que não vale a pena a vida sem Jesus, que não tem propósito a vida sem Jesus, viver. Enquanto Jesus está ensinando isso, vem cá, netinho, você é muito novo, vixe, mas você vai ser meu Jairo. Enquanto isso, olha lá, para a igreja bonita, chegou o Jairo. Jesus estava empolgado, falando, o Jairo interrompeu, falou assim: mestre, minha filha de 12 anos está morta, ou está à beira da morte, vem comigo. E queridos, Jesus compadeceu. Jesus pegou e falou assim: vamos, Jairo, vamos, Jairo, eu vou lá com você. Vem cá, amor. Mas a hora que ele estava indo, veio uma mulher. Essa pastora? Não, levanta aqui, amor, senão eu empolgo demais, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Aguenta aí, Jairo, fica aqui. Ele estava, uma menina de 12 anos, por favor, quem tem 12 anos aí, uma menina, vem cá. Jairo, e Jesus está indo para a filha. A Maria Vitória está representando uma menina de 12 anos. No caminho, para aqui, uma mulher que diz que também tinha 12 anos de hemorragia, para Jesus. Jesus, na mesma hora, sem saber, sem estar programado, ele fala: opa, alguém me tocou. Os discípulos falam assim: mas como assim? Está todo mundo te apertando, tem uma multidão. Eles estavam indo lá para cá da Maria Vitória. Não, para cá de Jairo. Onde estava a Maria Vitória? Você tá, fecha o olho. Você está quase dormindo. Não, quase morta. Estava indo para lá. E essa mulher toca e Jesus falou assim: eu senti sair de mim virtude. Presta atenção. Essa mulher, diz a Bíblia, que fazia 12 anos que ela tinha uma hemorragia. Queridos, hemorragia na época deixava a mulher já tinha um monte de restrições, mas uma mulher hemorrágica era uma mulher impura, era uma mulher rejeitada, era uma mulher que não podia estar no meio da sociedade, era uma mulher que tinha um monte de problemas emocionais, era uma mulher que não era aceita, era uma mulher que tinha que ficar reprimida, era uma mulher que tinha que ficar distante, ela não podia estar naquele lugar. Mas antes de Jesus chegar na casa de Jairo, essa mulher toca e ela é curada na hora. E Jesus olha para ela e fala assim: quem me tocou? Ela primeiro quer disfarçar, viu que não tinha jeito, falou: fui eu. E Jesus fala algo incrível, fala assim: filha, filha, por que filha? Porque tudo começa com uma identidade firmada. É uma mulher que fala, certa mulher, a Bíblia nem tem o nome dessa mulher. A Bíblia nem sabe, nem cita quem era essa mulher, porque era uma mulher desprezada, era uma mulher rejeitada. Então Jesus olha para ela e fala assim: ó, ei, filha. Eu acho que a sensação dela fala assim: não, o senhor não está entendendo, eu não sou filha. O senhor nem sabe a minha história. Ele falou assim: não, você que não está entendendo. Você me tocou e a partir de hoje você é filha e a tua fé te salvou. Amém? Mas presta atenção, presta atenção. Aguenta aí.
ela é curada. A hora que eles estão aqui no meio do caminho, o que acontece? Vem cá. Chega o mensageiro do Satanás. Fala assim, ó, não precisa mais ir lá não. A menina já morreu. Pode sentar. Está amarrado em nome de Jesus. A menina já. Mas Jesus falou assim, ó, não se preocupe. Crê somente. Ela não está morta, mas ela dorme. Pode voltar lá. Jesus vem aqui e desperta a mulher de Jairo. Amém? A filha. Ah, vocês estão prestando atenção, né? É só para ver se vocês estavam espertos. Obrigado, pode sentar as duas. Não some não que eu vou precisar de vocês ainda. Mas presta atenção. Por que eu te falei isso? De uma maneira lúdica para você entender. Toda vez que a Bíblia fala de mulher, ela está se referindo à igreja de Cristo. Já cansamos de falar isso, você já sabe, a mulher, ela tem uma pré-figura a noiva. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então, a Bíblia quando fala de mulher, ela está falando de igreja. E nós estamos falando aqui de duas igrejas diferentes. Uma igreja adulta, que há 12 anos tinha hemorragia. E uma igreja que tem 12 anos de vida e que todo mundo acha que está morta, mas ela dorme. Presta atenção, presta atenção. Então Jesus ele faz tudo isso, ensina tudo isso, e agora Jesus tem uma missão de despertar uma igreja nova. Mas no caminho para despertar uma igreja nova, ele precisa curar uma igreja adulta. Antes dele despertar aquela lá, ele precisa restaurar essa que está viva. E essa igreja é uma igreja. O que é hemorragia hoje? Querido, quero chamar de nossas emoções. Aquilo que talvez você sofre bullying por ser crente, aquilo que às vezes te tira, te desqualifica, todas as intimidações que você tem, todos os sentimentos que você tem, as rejeições que você vive, aquilo que a igreja está enfrentando, aquilo que a igreja está passando. Uma igreja que sangra, diz o texto que essa mulher fez de tudo com a força do braço dela. Ela foi em todos os coachings, ela foi em todos os psicólogos, querido, nada contra. Mas ela tentou em todos os médicos e falou que nada humano, nada que ela fez com a força dela pôde curar sua hemorragia. Mas um toque em Jesus e ela foi curada instantaneamente. Presta atenção, tem uma igreja no nosso tempo, uma igreja adulta, uma igreja viva no Brasil, que tem sofrido, que tem sido perseguida, que tem algumas rejeições, algumas hemorragias, e que Deus quer curar, que Deus vai tratar. E como fazer isso, querido? Olha nós como igreja, aquela mulher, ela precisou vencer o orgulho dela, porque ela não poderia entrar no meio da multidão. Ela precisou ser determinada, porque senão a cura passa e ela fala assim, não, isso não é para mim. Isso não é para a minha vida. Não tem como, porque é só aqueles que são justos, puros, que podem estar lá com Jesus. É só a multidão. Eu não posso viver isso aí. Então, queridos, ela teve muita determinação. Ela teve muita ousadia, ela venceu o orgulho, falou assim, ó, nada importa o que está à minha volta, eu sei que se eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela enfrenta todos os obstáculos, simplesmente para dar um toque, e a hora que ela dá um toque, Jesus fala, para tudo. Essa igreja foi restaurada. Uau! Sabe qual que é a nossa missão hoje, como igreja? É tocar em Jesus, é vencer os obstáculos. Você acha que ela não precisou se esforçar? Muito, muito. E às vezes a gente
um pouquinho de dificuldade, a gente inventa desculpas para não tocar. E para aquela igreja ser despertada, essa precisa ser restaurada, essa precisa ser curada. E quando essa é curada, Jesus vai lá, o povo já ria. Presta atenção. Quantas vezes eu olhei para essa geração e falei assim, não vai prestar não. Queridos, nós fomos criados de maneira diferente. Hoje eu vejo crianças de 12 anos, o que eles têm? Celular, ponto final. Celular, rede, a vida se resume, é muito diferente da nossa. É muito diferente da nossa. Então aos meus olhos, a hora que eu olho para essa geração, o que eu faço? Automaticamente, eu quero chorar, igual aquele sacerdote, porque fala assim, ó, nunca vai ser igual aquilo que nós vivemos, nunca vai ter um avivamento, nunca vai ter um fluir. Por quê? Porque aquilo que eu imagino é muito diferente. Mas Deus está olhando e falando assim, ei, eu levantei a Geu para falar assim, ó, mesmo que você não acredita, mesmo que seja diferente, a glória dessa casa vai ser maior do que a de vocês. E vocês acham que elas estão mortas, mas eu vou falar para vocês, essa geração não está morta, ela só está dormindo, basta eu fazer assim para ela ser despertada. E eu preciso te falar que Jesus já começou a fazer isso, queridos. Essa geração já tem se levantado, já tem enchido estádios, já tem buscado, já tem feito, querido, quantas coisas aí na nossa sociedade. Amém. Eu quero que vocês coloquem de pé, por favor. Diga assim comigo, antes de Jesus despertar, acordar, ressuscitar a nova, Ele precisa curar a velha. E isso sou eu e você. Isso somos nós. Nós precisamos estar com o nosso coração buscando isso, querendo isso. Nós estamos vivendo uma transição geracional. Nós estamos vivendo uma transição que nós precisamos enxergar e entender. E qual que é a nossa posição, queridos? Não é se preocupar com aquela, mas é vencer com todo o nosso esforço para tocar em Jesus. Porque se nós estivermos com a nossa identidade firmada, filha, eu te curei, eu mudei tua história. Endemoniado, você que a vida inteira, presta atenção, eu mudei a tua história. De hoje em diante você vai ser um pregador, você vai pregar, agora você virou um missionário. Sabe o que quer dizer? Nós entendemos uma identidade, tudo começa disso. Se nós entendemos esse papel de igreja, de vencer os esforços, os obstáculos, as dificuldades, para tocar em Jesus, para chegar mais perto de Jesus, para ter uma vida de mais intimidade com Jesus. Se você entender que tem algo precioso, o Espírito do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, está disponível para estar sobre você. Por que eu falo está disponível? Porque isso são para odres novos, são para novas criaturas, são para aqueles que reconhecem, assim, eu preciso desse Jesus, eu preciso do amor desse Cristo, essa vida antiga de pecado não faz mais sentido, eu tenho que mudar a minha história, eu sei que tem um propósito novo. Querido, não tem nada que te preenche mais, presta atenção, nada do que te preenche mais, do que saber quem você é e qual o propósito que você tem. Quando você sabe aquilo que você foi chamado para fazer, o tanto que você é útil na mão do Senhor, isso te traz uma alegria, isso te enche de esperança, isso te dá motivação para você prosseguir. Você quer levantar no outro dia, você quer avançar, você quer crescer, porque teu propósito é claro, porque tem uma missão para você. Agora, quando nós não sabemos, o que nós fazemos? Eu vou ver se eu consigo ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E a gente vive só nisso, baseado nisso, parado nisso. Tem algo poderoso para a minha vida, tem um Espírito de Deus disponível para estar sobre você, e nos ungiu,
e nos ungiu para pregar, para entregar uma mensagem, para tirar esses cativos, para curar esses enfermos, para libertar aqueles que estão lá nas trevas. Deus nos chamou para algo poderoso nessa terra, nessa cidade, na sua casa. Mas antes de restaurar, de acordar, de despertar a nova, Ele precisa curar eu e você. Pastora, vem cá. Maria, vem cá também. Queridos, aqui representa duas igrejas. Essa é a nossa igreja. É uma igreja adulta. Essa é uma igreja que está nascendo. Essa é uma geração que já é real, que já é viva, que já está buscando tudo aquilo que Deus tem. Não é que será o futuro, não, querido, eles já são. E muitos de nós, às vezes nós olhamos e achamos que não tem como, que não vai dar certo, que não tem jeito, que está morta. Mas a palavra que eu tenho para nós essa noite, ela não está morta, ela só está adormecida. E Jesus não vê a hora de despertar, de levantar para ser uma igreja poderosa, aquela que vai atrair a presença, aquela que vai atrair o avivamento, aquela que vai clamar o céu sobre a nossa nação. Eu quero que você estenda a sua mão para cá. Eu quero orar. Na verdade, eu queria que você orasse, querido. Primeiro pela nossa geração, por essa igreja. Uma igreja que às vezes está sangrando. Uma igreja que às vezes ninguém sabe, querido, porque a hemorragia é escondida. Quem olha acha que está tudo certo. Quem olha acha que está tudo bem. Queridos, a emoção é escondida. Quem olha para você parece que está tudo bem. Você faz uma carinha de feliz, você faz uma carinha de alegre, você vai trabalhar, mas lá dentro teu coração está sangrando, teu coração está morto. Às vezes teu coração está destruído, está sem esperança. Sabe, às vezes tem um monte de coisa escondida e está esperando um passo, está esperando uma decisão, uma atitude, está esperando que você tenha determinação para vencer esses obstáculos e simplesmente tocar em Jesus. E eu quero que você, representando essa igreja, que você ore, primeiro pedindo perdão pela sua vida, e depois que você profetize nessa igreja dessa geração. Amém? Pai, nós queremos orar pela igreja brasileira, pela nação brasileira. Pai, por uma igreja que talvez sangra, por emoções que talvez sejam destruídas e sejam feridas. Pai, eu quero colocar a vida da Ana, que representa essa igreja. Senhor, nós como igreja, nós queremos pedir perdão. Nós queremos pedir perdão nessa noite. Pai, queremos clamar o sangue de Jesus. Nós precisamos tocar o Senhor. Pai, nós precisamos enfrentar a multidão. Só um toque, Pai, não precisa mais do que isso. Só um toque é suficiente para o Senhor nos curar totalmente. Há esperança para essa igreja, há esperança de cura, há esperança de restauração, há esperança para cada casa, há esperança para esses corações feridos, há esperança para esses corações partidos, essas emoções que estão, Pai, doentes. Em nome de Jesus, é só um toque no Senhor, e nós queremos orar por isso, Pai. Nós queremos clamar o sangue de Jesus, que o Senhor nos dê, Pai, estratégias do céu, que o Senhor nos ajude com ousadia, com determinação, para que a gente possa ser uma igreja restaurada, curada, que vai, Pai, alavancar essa nova geração. Nós oramos por essa igreja, profetizamos uma igreja restaurada, identidade firmada, emoções equilibradas, Pai, e uma igreja restaurada. Profetizamos isso, Pai, identidade firmada, emoções equilibradas e uma igreja totalmente restaurada para a glória do Senhor. Amém.
Queridos, eu preciso da sua voz profética. Você carrega algo. A Maria Vitória representa uma nova geração, que muitos não acreditam, mas que nós hoje acreditamos, investimos, oramos, e cremos que será aquela que vai atrair, querido, que vai chamar a volta de Jesus, aquela que vai gritar: vem Jesus, vem que a igreja te espera, vem que a igreja está pronta, vem que a igreja está preparada, vem Jesus. Pai, nós como igreja, Senhor, nós queremos profetizar sobre essa nova geração. Pai, uma menina de 12 anos, que representa talvez, Pai, para muitos, aquelas que não têm solução, aquelas que não têm jeito. Tem gente que ri dessa geração, tem gente que zomba, porque já está morta, não tem mais jeito, não tem mais solução. Não adianta vocês quererem ir lá mais, não adianta vocês investirem, Pai, mas nós, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos dizer que nós acreditamos nessa geração, e nós profetizamos que se levantará uma geração forte, uma geração poderosa, uma geração vitoriosa. Desperta, Senhor, acorda essa geração que dorme, que o Senhor traga experiências, que o Senhor traga revelações, que o Senhor abra o céu sobre elas, Pai, que elas sejam muito melhor que nós, que a casa, que a glória da segunda casa seja muito maior na vida delas do que na nossa. Oramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir, querido. Escuta, quando Jesus despertou, quando Jesus acordou, Ele falou algo: eu estou acordando, eu estou despertando, mas deem comida para ela. Presta atenção. Tem algo que é Jesus que tem que fazer, tem algo que só Ele pode fazer: ressuscitar, despertar, acordar. Mas tem algo que Ele não fez, que Ele colocou para os pais, para mim, para você, para outra geração. Alimenta essa geração, dá comida para essa geração. Tem uma função sobre nós como igreja, tem uma função sobre você, pai, sobre você, mãe. Dê comida para essa geração, alimente da palavra de Deus. Pare de ficar terceirizando isso, colocando outras coisas que não são prioridades. Tem uma função para mim e para você: dê comida. Jesus falou: eu sou o pão vivo. Queridos, essa geração está precisando de pão, e não é qualquer pão, é um pão vivo que desce do céu, que transforma, que muda. Porque se essa geração estiver bem alimentada, nada para. E isso é função nossa, minha e sua, da igreja brasileira. Amém? E queridos, e para concluir, para a gente ir embora, talvez você ainda não se sente odre novo. Tem uma unção, tem algo para Deus derramar também sobre a sua vida. E talvez você esteja longe, esteja desviado, talvez você nunca confessou, talvez você nunca quis, talvez você está aqui de curioso. Mas o Espírito pode ter tocado seu coração, e eu oro para isso, para que o Espírito tenha chacoalhado você. E eu não quero sair daqui sem dar a oportunidade de você falar assim: ó, eu quero ser esse odre novo, eu não aguento mais ser esse odre velho, eu já caminhei, eu já lutei, eu já me esforcei. Querido, talvez tua vida esteja tudo bem, não estou falando de sucesso, não estou falando de você, não, eu estou falando de algo que é eterno.
Eu estou falando de uma salvação que independe da tua situação financeira. Porque tem gente que acha que é só para aquele que está quebrado, aquele que está moído, aquele que está perdido. Não, querido. Jesus é para aquele que está saudável, aquele que é rico, aquele que está cheio de... que está tudo certo. Mas que só isso não vai te levar para o céu. Só isso não vai te dar salvação. Só isso não vai transformar a tua história. Não tem nada que vai te preencher além de Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você queira isso. Eu vou contar até 3, você vai levantar sua mão bem alto se você quer reconhecer o Senhor Jesus, tá? 1, 2, 3. Você que quer, levanta sua mão bem alto. Tem alguém que gostaria, querido, de reconhecer como outro aqui, como nova criatura, confessar Jesus? Aleluia. Queridos, tem alguém que está desviado, que se sente longe e que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém? Amém também. Glória a Deus. Que bom. Presta atenção. Eu queria muito que essa palavra estivesse no seu coração. Porque se nós não tivermos com as nossas emoções blindadas, se nós não tivermos guardando o nosso coração, se o nosso odre não tiver tampa, não tiver cobertura, não tiver buscando a presença, vai entrar mosca e vai atrapalhar todo, vai alterar todo a essência. E não é isso. Essência alterada é a igreja hemorrágica. Nós oramos e buscamos uma igreja restaurada, com pessoas que sabem a sua identidade, que são filhos, amados, escolhidos, que têm as suas emoções equilibradas, para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Dá um aplauso bem forte. Senta um minutinho, só quero dar alguns recados e a gente já finaliza. Era para o louvor cantar, mas eu nem segurei, queridos. Tadinho deles, deixa eles aí. Amo vocês, gente. Essa semana nós começamos alguns GPS. Outros iniciam agora essa semana, outros ainda se iniciarão. Pessoas me procurando, mas eu queria muito que você, que participa dessa igreja, que faz parte desse corpo, que você procurasse alguma casa para você estar participando. É um momento de comunhão, um momento de aprendizado, é um momento que você, querido, faz a diferença. Tem gente perto de você que não conhece aquilo que você conhece. É a chance de você convidar alguém para participar. Às vezes a pessoa tem barreira, não quer vir aqui, fala, eu não vou lá na igreja de crente. Mas para ir às vezes na sua casa, na casa de um amigo, a pessoa vai. Então eu queria muito, esse tem sido um lema da nossa igreja, nós precisamos cuidar e ser cuidados. Nós precisamos cuidar. Uma igreja saudável é aquela que cuida. Você que é pai e mãe, você sabe, tua responsabilidade, a tua maturidade, tudo muda quando você tem alguém para cuidar, quando um filho teu nasce, muda tudo. Querido, quando você entender que você tem que cuidar de pessoas, para ajudá-las a chegar no céu, pessoas que estão chegando, que ainda não são bebês, pessoas que são imaturas, igual um dia eu e você fomos, isso vai te colocar num patamar, num nível totalmente diferente. Então, não ache, não pense que isso não é para você, que você não é capaz. Não, você é assim, escolhido, amado, chamado para cuidar, mas também para ser cuidado. Amém? Então, nós temos o GPS. Quarta, nós temos o culto das mulheres. Quinta, nós temos nosso culto à noite. Sábado, vamos ter o culto dos jovens. Tem os adolescentes, não os adolescentes, os teens à tarde, ok? Domingo que vem tem surpresa, não vou falar para vocês, mas quero muito que você venha, 19 horas, não falte em nome de Jesus. Amém? Pessoal do batismo e do encontro,
vou falar isso todo culto, que eu lembrar. Você que queira batizar ainda, que não é batizado, dê o seu nome. Você que não fez o encontro, que gostaria de passar pelo encontro, também dê o seu nome. Eu não tenho a data marcada, porque eu dependo muito dos inscritos, ok? Para a gente viabilizar tudo isso aí. Então, se você não participou, mas gostaria, não saia sem dar o seu nome, não. Dá o seu nome ali, porque eu sei que vai ser bênção em nome de Jesus. Mais algum recado, pastora? Pessoal da oração, vem cá, cadê os meninos? As meninas. Você que, a hora que acabar o culto, desejar uma oração, tem essa equipe aqui, abençoada, homens e mulheres, profetas, para liberar sobre a sua vida. Não vai embora sem receber a oração, se assim você deseja, ok? Vamos ficar de pé de novo. Todos que nos visitam, Deus abençoe muito seu coração. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Que você possa sempre crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Se for junto conosco, será um prazer melhor ainda. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Viu? Sintam-se muito amados. Vocês são muito importantes. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse culto, pelas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. Pai, eu creio que algo espiritual, Pai, foi estabelecido nessa noite, nesse lugar. Nós cremos, ó Pai, na restauração da tua igreja, no despertar dessa geração. Nós cremos numa igreja que tem a sua identidade, que tem as suas emoções, numa igreja que vive aquilo que o Senhor pediu para nós vivermos, uma igreja que entende que é ungida, que tem uma mensagem, que carrega o bom perfume. Pai, oro por cada necessidade, Pai, oro por uma visitação especial, Pai, sobre todas as casas, famílias, que o Senhor seja a resposta. Pai, o Senhor, diante das aflições dos justos, o Senhor livra todas, Pai. Então que eles possam buscar o Senhor de todo o coração, para que essa palavra se cumpra, Pai. Sabemos que nós temos aflições, mas nos alegramos, porque o Senhor nos livra, o Senhor nos dá força, e é essa a minha oração, Pai. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, que nós tenhamos uma semana mais do que abençoada, Pai, noites de sono, de alegria, dias felizes, Pai, respostas do céu, em nome de Jesus. Visita cada casa, aqueles que estão conectados, abençoe também cada um, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, a autoridade do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vai em paz em nome de Jesus e dá 50 abraços aí, querido.